Então, olá a todos vocês que estão acompanhando o Jornal Folha de Irati aqui pelas nossas redes sociais. Eu estou aqui com o Tenente Maltaca, do Corpo de Bombeiros, para falar um pouquinho sobre um assunto que, infelizmente, é um assunto que ninguém gosta de tratar, mas que é muito importante, que são a questão da prevenção em relação ao verão, principalmente envolvendo cachoeiras, rios, piscinas, enfim, diversas situações em que a população, na época de calor, sai procurar uma diversão e acaba acontecendo tragédias por conta de não ter essa questão da segurança. E o Tenente Maltaca está aqui para explicar e falar um pouquinho com a gente sobre todas as situações. Tenente, seja muito bem-vindo aqui à Folha de Irati. E se você puder comentar, com a gente um pouquinho, se agora, nessa época do ano, realmente é o momento em que esses incidentes acontecem com mais frequência, né? Exatamente. Bom dia a todos que acompanham o portal da Folha de Irati aqui. Realmente, com a chegada do verão, os dias quentes, o pessoal procura uma fuga ali, um local para se refrescar, se divertir e passar o tempo. Mas com isso a gente precisa também de algumas orientações de segurança, A gente precisa se cuidar, se prevenir para evitar alguns acidentes, alguns riscos fatais que a gente tem visto aí ultimamente. Agora, a gente sabe que aqui na nossa região não tem praia, obviamente, mas tem muita questão de cachoeiras e tudo mais, e muitas cachoeiras que não têm um acesso adequado, acontece mais em cachoeiras ou mais em rio, pescaria, essas coisas assim, qual que é o maior índice, A gente tem atendimento em todos esses lugares que você falou, Acontece muito em cachoeira, rios, represas, lagos, até mesmo em piscinas, que às vezes não tem uma estrutura adequada, uma segurança no local. Então, as orientações são válidas para todos esses ambientes aquáticos. E para o pessoal entender um pouquinho mais, quais são os principais cuidados assim, que tem que tomar quando vai para um momento desse de diversão mesmo? O ideal é a gente sempre procurar um local adequado, que tenha segurança, seja para um guarda-vida, seja para um profissional habilitado para fazer aquele atendimento, que tenha ali sempre monitorado. Tentar mergulhar em locais que deem pé, que você conheça a profundidade, que você conheça o fundo, na cachoeira a gente não sabe o que tem no fundo, a gente não sabe a profundidade dela, Mesma coisa no rio. Então procurar local que tenha essa certa segurança. Evitar o consumo de bebida alcoólica, que é um fator agravante muito grande nessa situação. Não mergulhar de cabeça, evitar aqueles saltos de pedra, de locais que você não conhece, Estar sempre com alguém responsável, alguém que consiga te orientar e estar sempre observando, vale muito para as crianças isso, Então os pais, o responsável por aquelas crianças, estar sempre de olho. São algumas orientações que o Corpo de Bombeiros sempre passa para quem quer frequentar esse tipo de local. Em relação à pescaria, quando o pessoal vai para o alagado ou enfim alguns outros espaços que a gente tem aqui fora da região, mas também na região que o pessoal faz a questão da pescaria. Muitas pessoas acham que não precisa, mas precisa sim ter equipamento de segurança, quando vai para um ambiente de pesca. Então, se o tenente puder também comentar um pouquinho sobre isso. Exatamente, a gente sempre é acionado para o atendimento de pescadores, que vão com a embarcação acaba virando e eles acabam ficando no rio, e acaba ocasionando uma tragédia. Mas o colete salva-vidas é item obrigatório para quem for utilizar a embarcação, então utilizar sempre a embarcação, o colete, evitar roupas pesadas, muitas vezes eles estão de galocha, e aquela galocha entra água e joga o indivíduo para o fundo do rio, então estar com roupas confortáveis, roupas leves, e o colete guarda-vida com certeza é um fator de segurança essencial para quem vai fazer esse tipo de atividade. E quando acontece, de uma situação dessa, por exemplo, lá numa cachoeira, alguma coisa assim, como que a população pode ter um acesso rápido ao Corpo de Bombeiros, e também como que a população pode agir ali naquele momento, em que presencia um afogamento, alguma coisa nesse sentido? Então, a orientação é ligar o 193, assim que vier ocorrer o afogamento, o acionamento, e acionar o Corpo de Bombeiros o mais rápido possível, então através do 193. A gente orienta a não tentar socorrer aquela vítima, não entrar na água para socorrer aquela vítima, porque pode acabar se tornando mais uma vítima, Então o ideal seria tentar alcançar algum material flutuante para a vítima, Jogar uma boia, alcançar com uma corda, por exemplo, Um pedaço, um galho, um galho, um pedaço de uma árvore, um galho, exatamente, para tentar retirar aquela vítima para a margem, e acionar o Corpo de Bombeiros imediatamente. E caso a pessoa consiga ali retirar essa pessoa que está se afogando, quais são ali os primeiros socorros que essa pessoa pode fazer antes da chegada do bombeiro?
A gente pode deixar essa vítima deitada, na verdade, né? Tentar conversar com ela, né? Se ela estiver respirando ali, mas a gente vai ter que avaliar o grau de afogamento dela. Se ela vai precisar ser encaminhada, né, para um pronto atendimento, para um hospital, se ela vai precisar de um cuidado maior, ou se realmente ela foi só um susto, vamos dizer assim, né? Mas ela vai ter que ser avaliada ali no local, realmente. Quando as pessoas, né, vão para a praia, né, agora final do ano é muito comum isso ir para sair daqui da nossa região e passar o feriado nas praias. Quais são ali os cuidados principais que precisa ter, né, principalmente em relação às crianças, né, que nesse momento também estão de férias, os pais levam, então quais são esses cuidados que precisa tomar? As orientações também que valem aqui para a nossa região, né, seja rio, cachoeiras, também a gente passa para a praia, né, procurar um local que tenha um posto de guarda-vida, né, para se banhar, né, para entrar ao mar, tentar conversar com aquele guarda-vida que está ali na praia, né, para saber como é aquele mar, se ele tá puxando, né, se ele tá perigoso, se é um local seguro para se tomar banho ali naquela região. Aos pais, né, e responsáveis, eu digo sempre para ficar de olho nas suas crianças, né, nos pequenos ali, né, existe sempre aquele ditado, né, água no umbigo, sinal de perigo, então essa informação é válida, né, é importante a gente divulgar isso. E, de novo, né, evitar bebidas alcoólicas, né, evitar, muitas vezes a gente acha que só colocar uma boinha no braço da criança já resolve a situação, e nem sempre acontece, né? Algumas boias trazem aquela sensação de falsa segurança, né, a criança pode acabar virando com a boinha e não conseguir desvirar e tal, então é interessante sempre estar de olho nos pequenos, né, e tomar cuidado, né, ser responsável nas suas atitudes. Para a gente finalizar, Tenente, você sabe dizer se agora, né, recente, também não tão recente, né, mas desde o início do ano, digamos assim, existiu muitas ocorrências envolvendo essa questão de afogamentos aqui na nossa região, principalmente? Eu não consigo precisar agora em números, né, mas assim, afogamentos, né, incidentes em meios líquidos, que a gente chama, né, atividades de busca, de resgate de pessoas em rios, represas, cachoeiras, todo ano a gente atende diversos chamados, né, então vale muito a pena, né, a gente frisar pela segurança, né, respeitar as orientações, porque infelizmente é uma ocorrência que o Corpo de Bombeiros atende todo ano.